literário, o Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, lançou no último sábado, dia 29 de abril, o segundo volume da sua série Obreiros em Tempo de Articulação, Literatura do GOB-MG. O primeiro volume da obra versou sobre educação e cidadania. Este segundo teve como tema a liberdade de expressão, um dos valores defendidos pela maçonaria. A cerimônia de lançamento aconteceu na sede da organização, em Belo Horizonte, presidida pelo grão-mestre estadual Eduardo Teixeira de Rezende e conduzida pelo chefe de gabinete Omar de Magalhães. A recepção foi por conta da cantora caratinguense Lorena Soares. E às vezes eu nem sei, você me vê chorar, sorrindo. A solenidade iniciada com o hino nacional brasileiro foi toda orquestrada pela equipe de cerimonial da Fundação Educacional de Caratinga, também responsável pela confecção dos livros através da editora FUNEC. Os campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vivão, nossa vida me deu seio mais amor. Várias autoridades marcaram presença e fizeram uso da palavra. Dentre elas, Rogério Vaz de Oliveira, gaúcho e um dos 44 escritores vencedores do concurso literário, fez a oração invocando o grande arquiteto do universo. Eduardo Teixeira de Rezende, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, parabenizou a iniciativa do projeto e lembrou da importância da liberdade de expressão para a democracia. Nós temos no nosso grão-mestrado, que eu represento e presido, nós temos a grande Secretaria de Educação e Cultura, presidida pelo irmão Eugênio Maria Gomes. O professor Eugênio, eu conheço ele desde menino, porque eu sou de Caratinga e nós somos colegas de sala no colégio estadual. Então, quando eu convidei, assumi o grão-mestrado e convidei ele para dirigir essa importante secretaria, é porque eu tinha total confiança e tenho no trabalho dele. Então, esse trabalho agora é o segundo volume, Obreiros em Tempo de Articulação. Então, nós estamos falando sobre o livre-arbítrio e a liberdade de expressão, esse é o tema central. E o mais importante é que essa obra resume o conhecimento que nós adquirimos dentro das nossas lojas, nas nossas sessões ao longo do ano, dentro de um tema. A maçonaria entende que o poder temporal exercido pelo homem, aquele que Deus nos deu o livre-arbítrio e acaba que o homem organiza uma estrutura de poder, ele se divide em 4 partes importantes ao longo da história. A primeira parte é o poder da força e o poder militar. A segunda parte, quando o homem entende que a força dele ainda o faz pequeno perante a Deus, ele invocou um outro poder chamado poder eclesiástico. Ele pede o socorro a Deus nos momentos difíceis. Então isso criou também um poder eclesiástico muito forte, que ao longo da história também ele acrescentou uma forma de exercício de poder. E além desses poderes, quer dizer, o poder do eclesiástico, o poder da força, nós temos o poder do conhecimento. Dentro dos 4 pilares de poder, o poder do conhecimento é o poder mais avassalador que teve. Ele que fez todas as revoluções no mundo. O conhecimento liberta o homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem o direito de escolher os seus destinos. Se vocês observarem um templo maçônico, você já entrou num templo maçônico? Quando vocês, por exemplo, esse de hoje aqui, vocês vão observar que o teto dele representa a abóbada celeste. Isso é uma alegoria para dizer que sob a nossa cabeça ninguém, a não ser o Criador, Deus. Então o maçom se reúne sob a égide de Deus e entende que o conhecimento nos foi dado por Deus para que a gente tenha o livre exercício. E que o livre exercício do conhecimento na sua plenitude, sem amarras, sem nenhuma censura prévia, sem nenhum constrangimento, sem nenhum domínio, ele por si só, ele faz parte, ele representa esse livre-arbítrio e ele representa uma vontade divina de crescer, de engrandecer a sociedade. É isso que a gente acredita nessa singela obra aqui. Eugênio Maria Gomes, professor, escritor e grande secretário de Educação e Cultura do GOB-MG, agradeceu o apoio da Fundação Educacional de Caratinga com sua editora e da Academia Caratinguense de Letras.
Nós temos uma série literária lá na nossa loja maçônica, Obreiros de Caratinga, que é a série Obreiros do Conhecimento. E assim que eu fui convidado a assumir a pasta da grande Secretaria de Educação e Cultura do GOB, o eminente irmão Eduardo falou: Eugênio, eu queria que você desenvolvesse um trabalho que você desenvolve na sua loja, vamos desenvolver no GOB, mas com os irmãos do GOB, MG. E aí eu propus para ele uma coisa diferente, falei, vamos fazer um concurso literário e abrir isso para o Brasil inteiro. Então nós estamos aí lançando esse segundo volume já, o primeiro foi ano passado, e com autores do Brasil inteiro. Tem gente do Amazonas, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Brasília, de Minas Gerais, uma turma bem bacana, com 44 ótimos textos. Você, como secretário de Cultura, como é que você acha que é o enriquecimento dessa experiência de estar juntando os maçons do Brasil todo nesse concurso? Olha, a experiência é fantástica, principalmente porque o conhecimento, ele não vai ficar preso, né? Não vai ficar enclausurado. É um conhecimento que ele sai daqui na forma de livros que vão viajar pelo Brasil todo, livros que vão para o sul do país, para o norte do país, para o nordeste do país, e que vai ter acesso, as pessoas vão socializar esses textos em suas oficinas, nas suas lojas, com as suas famílias. Então é o livro ganhando asas para voar, que é o que importa, né? O livro tem que cumprir esse papel de levar informação, de levar as pessoas à imaginação ou a repensar o que está escrito. E nós estamos aí muito animados, já fizemos, o tema desse livro é liberdade de expressão, e estamos lançando hoje o terceiro concurso literário do GOB-MG, que é com o tema Corrupção, a raiz de todos os males. Amintas de Araújo Xavier, prefaciador da obra e grão-mestre honorário do GOB-MG, defendeu que o momento foi de grande reconhecimento pelo lançamento da obra. Tire-se qualquer coisa do ser humano, mas não tire a sua liberdade de expressão. Então foi um tema também muito bom, oportuno, e nós entendemos, em síntese, que liberdade é o arbítrio que você tem daquilo que pode ser feito. Então essa é a minha consideração a respeito do tema deste último volume. E todos vocês que estão nesse projeto estão realmente de parabéns. Há muitos anos atrás eu tive um professor de português que dizia o seguinte: qualquer oportunidade que você tiver de ler, ainda que seja um simples anúncio de vende-se em um jornal, leia, porque você está aprendendo alguma coisa. E realmente a leitura, seja leitura técnica, seja leitura de ficção, a leitura realmente nos transporta a outro mundo e realmente alarga os nossos horizontes. Então a pessoa que tem o hábito da leitura, ela tem uma facilidade muito grande para diversas outras atividades de cunho social. Fala um pouquinho, rapidamente, da sua trajetória na maçonaria e de onde você veio. Muito bem. Eu sou de Belo Horizonte, mas fui iniciado na maçonaria em Governador Valadares, na loja Paz e Progresso, em 16 de setembro de 1972. Depois, me filiei na loja Torre de Vigia, do Oriente de Almenara, loja a qual pertenço até hoje, e em 78, retornando para Belo Horizonte, me filiei na loja Moral e Justiça. Hoje eu pertenço a 3 lojas: a Moral e Justiça em Belo Horizonte, Torre de Vigia em Almenara e Alfa e Ômega em Uberlândia. E comecei trabalhando na poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil, em 1979, como deputado, na primeira legislatura, após o encerramento de uma intervenção que tivemos em Minas Gerais, decretada pelo Grande Oriente do Brasil. Ali na poderosa Assembleia, militei durante 22 anos. Depois fui eleito grão-mestre estadual adjunto por 2 mandatos e grão-mestre por 2 mandatos e atualmente deputado federal pela loja Torre de Vigia do Oriente de Almenara. E Clécio Galvão, também um dos vencedores do concurso literário, representou em seu discurso os 44 autores da obra Obreiros em Tempo de Articulação. Nós estamos já no segundo volume, o nosso eminente grão-mestre irmão Eduardo, um visionário, lançou o projeto e nós já vamos para o segundo fruto dele.
compartilhamento do conhecimento é o grande desafio, ao meu sentir, da humanidade hoje. É tudo muito rápido, as mídias sociais estão aí. A gente, quando edita aliás, uma obra escrita, nós perpetuamos esse conhecimento. O conhecimento que nós divulgamos em mídia hoje, ele se perde muito rápido. E quando a gente vê uma obra dessa pronta, é digno realmente de nota, a contribuição nossa é singela. O tema desse ano é muito oportuno, que é a liberdade de expressão. Hoje nós estamos numa sociedade tolhida, onde a gente discute muito até onde eu posso me expressar. O meu direito, a minha individualidade de expressão vai até onde? Qual o limite dele? A obra foi muito oportuna, estou ávido para ler o conteúdo de todo, não só a minha contribuição, mas dos demais autores, para balizar e melhorar o nosso entendimento da realidade. E registro aqui também a participação importantíssima do professor Eugênio, nosso irmão e o grande responsável para dar vida a essa obra. Fica aí os nossos registros ao irmão Eduardo e ao irmão Eugênio pela magnitude da obra e a nossa singela contribuição. Muito obrigado. A sua participação, fala um pouquinho do que você tratou no livro. Eu questiono exatamente o limite. Nós estamos numa sociedade que tudo é imposto, né? Para mim me manifestar hoje, eu tenho que pensar se é politicamente correto. Então, eu estou num debate interno entre a minha individualidade e a minha liberdade de entendimento perto desse tolimento do politicamente correto. Eu não sei se isso é bom ou ruim para a sociedade. Eu estou em busca desse conhecimento, para que eu possa formar uma convicção mais aberta, mas expressei no meu texto aquilo que eu sinto hoje. Mas a gente é mutante. Espero que a obra por todo me ajude a compreender melhor essa realidade. Outras autoridades prestigiaram o evento, dentre elas o grão-mestre adjunto do GOB, Cláudio William, o presidente da PAEL, poderosa Assembleia Estadual Legislativa do GOB-MG, Celso Rafael, e o conselheiro do GOB-MG, Marcos Alves Barbosa Neto. Ainda durante a solenidade, Eduardo Rezende e Cláudio William homenagearam os 44 escritores com placas personalizadas e certificados de vencedores do 2º concurso literário do GOB-MG.
concurso para o 3º volume de Obreiros em Tempo de Articulação já está sendo organizado. O tema será Corrupção, a raiz de todos os males. E eu queria agradecer e parabenizar a todos os autores do livro Obreiros em Tempo de Articulação, em nome do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, e dizer que a gente se sente muito honrado em poder estar promovendo uma obra tão significativa que com certeza irá mudar conceitos, irá realmente substanciar algumas posições, né, de pessoas que às vezes estão contrárias àquilo que é publicado. E reiterando o que foi dito pelo poderoso irmão Eugênio, nós acreditamos sim que só com a leitura e só com o aprimoramento da leitura é que a gente conseguirá realmente chegar a um consenso melhor para a maçonaria de uma forma geral. E eu agradeço já antecipadamente em nome de todos. O Obreiros do Conhecimento, né, que já vem sendo feito em Caratinga, né, ele de alguma forma serve de inspiração para esse trabalho, né, até mesmo de trazer um pouco da maçonaria para a comunidade em geral? Sim, ele é um marco. A maçonaria sempre foi muito fechada em si mesma. E isso, às vezes, trazia diversas indagações da sociedade civil de qual que era o nosso papel. Hoje, eu, particularmente, represento uma ala da maçonaria mais jovem em ideia, não tão jovem em idade, mas mais jovem em ideia, que a gente acredita que a maçonaria não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta. Nós não somos secretos porque todo mundo sabe onde nós funcionamos, nós temos sedes com logotipos na fachada, nome, abrimos de vez em quando, chamamos a sociedade para o debate, nós temos CNPJ, temos estatuto social registrado segundo as leis brasileiras no cartório, então nós não somos secretos, nós somos discretos. E a nossa discrição é exatamente, como se fosse até um exercício de autopreparação, porque aquele que detém um conhecimento, um aprimoramento do homem, ele não precisa sair alardeando. É importante que ele, por si só, saiba que ele está fazendo um tributo ao grande arquiteto do universo que o criou, com o exercício da cidadania, da fraternidade, do amor ao próspero e praticando a filantropia, que são pilares básicos nossos. Eu estive nas colações de grau do ano passado no UNEC e eu lembro um pouco do seu discurso sobre a reciclagem do conhecimento, né, que é fundamental hoje em todas as áreas. Como é que é o papel da literatura, né, nessa reciclagem, nessa renovação e no compartilhamento desse conhecimento? Uma coisa muito interessante. A velocidade do conhecimento hoje, quando nós trabalhamos com bytes, com chips e com silício, nós entramos dentro do átomo de silício, a velocidade que se processa uma informação hoje é a velocidade da luz. E nós estamos tendo as velocidades das mudanças que está acontecendo, esse acesso e essa acessibilidade ao conhecimento, é uma velocidade incrível. Então, tecnologias, tira, por exemplo, a Kodak, que foi a maior empresa do mundo em fotografia, hoje com a câmera digital ela deixou de ser. Antigamente, você, para gravar uma entrevista igual essa nossa, só em estúdio profissional. Hoje você grava no celular. Então, essa velocidade, a energia do petróleo, nós tivemos crises do petróleo, de guerras e mais guerras, que o petróleo era questão de vida ou morte. Hoje, com energias limpas, energia solar, fotovoltaica, energia eólica, energia de biomassa, até a própria energia do átomo que hoje nós tiramos, nós provamos que não somos mais dependentes do petróleo. Hoje nós vivemos totalmente, até da cana, da biomassa, nós vivemos totalmente sem necessidade de zero de petróleo, zero de emissões poluentes. Então, essas transformações da sociedade, quando eu fui paraninfo da turma de engenharia, da primeira turma de engenharia da UNEC, com muito orgulho da minha parte, como caratinguense, torcendo para que a nossa UNEC, que é o expoente máximo, que a gente acredita, que a gente vibra, que a gente gosta com o trabalho lá do professor Antônio Fonseca, foi meu professor de português no Colégio Estadual, Zé Ailton, Lacerda, próprio Eugênio, essa turma toda, a gente vibra de saber que vocês estão difundindo o conhecimento. E que esse conhecimento é que liberta o homem, esse conhecimento é que faz com que o homem não seja subjugado a ninguém, que esse conhecimento é que faz que o homem renda o seu tributo a Deus e alçando o seu semelhante, menos aquinhoado no conhecimento, mas gerando riquezas
que possam suprir as necessidades de todos. E uma das necessidades nossas é a filosófica, é a da alma, que é o livro. Então nós estamos gerando uma das maiores riquezas que nós acreditamos aqui, difundindo a esses nossos irmãos lá de fora, que todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai, nós reconhecemos a humanidade como nossos irmãos, não é só os maçons, não. Nós estamos divulgando um pouquinho do nosso conhecimento e um pouquinho daquilo que a gente acredita. Primeiramente, a ideia de produção de cultura sempre esteve ligada à ordem maçônica. Quando o ensino não era universalizado, era na maçonaria que circulava o conhecimento de uma forma geral. Nos dias de hoje, eu imagino que essa retomada, já é o segundo concurso, né? Essa retomada de produção cultural via maçons e via família maçônica é de suma importância. A maçonaria é uma instituição de formadores educacionais. Ela é uma instituição filosófica, fraternal, mas a função dela é de formar cidadãos para exercer liderança, exercer respeito, tolerância, combate a preconceitos e injustiças. E a gente só consegue propagar essas ideias através de produção cultural, no caso da obra do Obreiros em Tempos de Articulação. Bom, primeiro eu achei muito importante que é uma oportunidade da gente se expressar na casa da gente, né? Eu acho que foi uma oportunidade muito grande para os maçons falarem alguma coisa que não tem 100% a ver com a maçonaria, que é a maçonaria, né? Porque às vezes a gente acha que a maçonaria é uma coisa fechada, mas é uma coisa que está na sociedade, é uma organização que vive a sociedade. Então foi uma oportunidade que eu tive, inclusive, de contar uma história da minha vida passando por esse livro, porque eu tentei retratar aquilo que meus avós passaram por meus pais, e meus pais fingiam que não ouviam e que não assistiam os comportamentos deles. E a mesma coisa aconteceu com meus pais quando passaram para a gente essa importância das informações. A gente via a disciplina dele, ouvia os conselhos, mas fingia que não ouvia. Mas depois a gente colocava em prática. Então eu acho que a liberdade de expressão está nisso. É quando você tem a liberdade de ter as suas próprias atitudes indiferente do conselho do outro, mas ouvindo e assistindo o conselho do outro, né? Por exemplo, tudo que meu pai me passou, teve muitas coisas que eu ouvi, atuei como, e muitas coisas que eu não aceitava, né? Então, da mesma forma que eu passei para meus filhos. Muitas coisas meus filhos ouviram e assistiram eu fazer, e às vezes não aceitavam, muitos conselhos, mas que no final, que a gente achava que eles não percebiam o que a gente fazia, o que a gente passava para eles, eles estavam percebendo. Eu aprendi isso. Inclusive, não tem muito a ver com esse livro, eu escrevi um livro mais ou menos dessa forma. O meu livro conta a história da minha vida, é um livro de poesias que eu escrevi, que chama um pouco de cada tudo, e que relata um pouco isso na minha vida. Eu falo nele de muitas coisas que nós ouvimos, nós assistimos, nós aprendemos, e muitas coisas que nós não aceitamos. Aí está a liberdade de expressão, é ter a própria opinião daquilo que você acha que vai ser bom para o mundo. Assim eu passei para os meus filhos, e depois a gente vai vendo na história deles que eles aprenderam muita coisa com a gente e tomaram atitudes que saem um pouco fora daquilo, melhorando aquilo que a gente já era. Então acho que filho, a vida é assim, você é aquilo do seu passado, aquilo do seu presente e do futuro. O futuro está nos filhos ou naquelas pessoas que a gente passa um pouco de informação. Para a maçonaria, que nós que prezamos aí por uma democracia plena, a gente tem a certeza, pelo menos eu, pela idade, pelo tempo, pela experiência, que é muito importante você ouvir e você falar. Então, falar e ouvir com liberdade, com tranquilidade, com respeito mútuo. Isso nos traz assim, uma grande esperança de melhores dias para nós mesmos e para a geração vindoura, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, acho importantíssimo esse momento e parabenizo muito aqui o meu professor Eugênio por esse momento que está acontecendo. Isso é de grande importância, não só para a maçonaria, mas para a comunidade em geral aqui da cidade, onde nós estamos, em Belo Horizonte. Eu trouxe um pouquinho do arquiteto, que ele, quando vai fazer uma obra, ele pensa muito em 5 fatores, né? 5 Ws e 2 Hs, né? Que vem do inglês, o que, como,
né? E toda essa parte, por que tem a liberdade de expressão. Qual que é a importância de difundir esse conhecimento todo através de um livro para toda a comunidade? A educação é tudo. Então, não só esse livro, mas todo livro é importante. E o livro forma o cidadão. Então, a gente tem que incentivar desde as crianças, né? Inclusive até nós mesmos, né? Tem que incentivar essa leitura, incentivar, e com isso a gente vai disseminando a educação, vai melhorando a educação, que a gente precisa melhorar muito. A minha contribuição, tanto nessa edição, que é a segunda, quanto na primeira, foi a revisão dos textos. E a conclusão a que eu cheguei, assim como todos os outros autores e revisores, é que valeu a pena. Os textos estão excelentes, uma grande variedade, apesar do tema ser apenas liberdade de expressão, tem várias vertentes. Uns escreveram se são contra, são a favor, outros falam se vale a pena exercitar a liberdade de expressão e ser franco, os desafios de expor o seu pensamento na sociedade atual. Então, valeu muito a pena, foi uma experiência gratificante. Eu já tenho participado das outras obras também que acontecem lá em Caratinga, do primeiro volume. Eu acho interessante alguns assuntos, os temas que são abordados são muito importantes, sempre são os temas que estão em alta durante o ano. E é muito bom a gente ver o mesmo tema sendo abordado de diversas formas, são diversos ângulos que são muito importantes para o nosso aprimoramento pessoal também. E acho que o lado que eu abordei mais foi um pouco mais sobre a liberdade de expressão nas mídias sociais. No meu caso também, como eu sou nutricionista, eu tentei dar um pouquinho o foco para as formas como se busca a divulgação de alguns trabalhos. Foi uma coisa simples, mas uma outra visão. E qual que é a importância desse trabalho, desse conhecimento, né, difundido pelo livro? Eu acho que de pouquinho em pouquinho, de gotinha em gotinha, a gente tem ajudado e estimulado também os filhos, os tios a escrever, a sair um pouco do templo e a divulgar o nosso trabalho de uma forma mais ampla. Então, eu acho que isso tem sido muito importante, dando essa visão também de fora do templo, para as pessoas se juntarem também, mesmo os filhos que não participem de ações paramaçônicas, talvez passem a ver um pouco mais a gente a querer participar. Veja, é com alegria que a gente vê a conclusão desse trabalho. Na verdade, é um engrandecimento de várias pessoas, sobrinhas, irmãos ligados à maçonaria, que vêm colocar suas ideias no papel. A gente tem um hábito dentro da maçonaria de querer aprender e ensinar algumas coisas, sempre com falas. Dentro das lojas sempre é muito discutido, debatido os assuntos mais variados. E com alegria a gente vê que é possível transformar isso em livros. E esse talvez seja o grande diferencial nesses últimos 2 anos, que já em praticamente 2 anos, 2015 para cá, já comparecendo aqui na sua segunda edição. Então isso para nós, no Conselho Estadual da Ordem, também é com alegria que a gente vê o engrandecimento da maçonaria gobiana, especialmente a mineira, e que nós estamos aí nessa expectativa boa agora de ver, conhecer pessoalmente todos os autores. A mensagem que você tem, né, a todo mundo que participou, né, que deixou um pedacinho dessa contribuição para esse livro? Uma mensagem de esperança, porque esperança faz com que vejamos que a cultura é a parte mais importante que podemos legar para a sociedade. E a maçonaria, com esse papel preponderante também de transformar, não há dúvida nenhuma, os realizadores desse projeto estão de parabéns. Nós ficamos muito felizes em participar e representar o Rio Grande do Sul.